Olá! No vídeo de hoje vamos estudar o novo capítulo do livro Os Mensageiros de André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, que se denomina Vida Social, onde nós vamos ver que um casal com duas moças vem visitar Alfredo Ismalha nesse posto de socorro, vindos de Campos da Paz. E é interessante que esse senhor, o Sr. Bacelar, ele é um dos responsáveis pelo auxílio dado aos espíritos encarnados aqui na Terra, Então nós vamos ver agora, André Luiz nos traz as considerações desse espírito que tem esse tipo de atividade no plano dos espíritos, E André Luiz começa o capítulo 28, Vida Social, assim dizendo: À noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: Felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Nós já tínhamos visto capítulos atrás que nesse posto de socorro era cercado com equipamentos de defesa contra membros, pessoas, espíritos ainda ignorantes, que pretendem atacar às vezes essas instituições que prestam socorro, e aí eles têm que manter uma linha de defesa. E aí eu comentar a beleza do céu ante a observação do administrador quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada. Alfredo e Ismalha sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: Temos aqui a visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: Temos também aqui a nossa vida social, como não? É preciso saber viver. Encantado com esta nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sobre nossos olhos um belo carro tirado por dois soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público no tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava 3 léguas do posto aproximadamente. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção de nosso orientador, que já era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 filhas. A alegria era enorme, não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima, expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto, e em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Sentindo-me assaz insignificante ao lado de novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao Sr. Bacelar: Como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: Bem, sempre bem.
Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E juntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo, compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias, não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou um novo hóspede de Alfredo, explicando solícito: o nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar das suas observações. Vejam então que, como dizíamos no início deste vídeo, essa atividade interessante de Bacelar, que todos nós aqui, pelo menos dentro da nossa doutrina espírita, sabemos da existência de espíritos que concorrem para o auxílio dos encarnados, pois que nós, como espíritos presos à matéria, não temos a liberdade de pensamento que temos quando no plano espiritual. E muitos destes companheiros, nossos amigos que permaneceram na pátria espiritual, ficam à nossa retaguarda, dando-nos a devida assistência e auxílio, procurando nos inspirar da nossa melhor conduta dentro da nossa existência, para que nós possamos progredir espiritualmente e desfrutarmos da companhia do desenvolvimento espiritual de todos esses amigos. Aqui denominamos esses companheiros como mentores, como anjos guardiões, que nada mais são do que espíritos que velam por todos nós na procura de desenvolvermos-nos igualmente juntamente. Então, depois de Aniceto fazer esta apresentação do amigo Bacelar, e aí, dizendo que há muito que aproveitar nas observações, Bacelar responde: não tantos, meus caros, de bom humor, não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo de misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão das minhas deficiências naturais, sempre com muita modéstia. Estamos certos de grande proveito da sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós um ensinamento precioso, disse por minha vez. O nosso amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: vocês foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. E aí o Sr. Bacelar pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com os amigos recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exerce. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito a que dizer aos médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, diz André Luiz, seus esclarecimentos esclarecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia. Recorde os seus doentes comuns. Eles raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase que invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. E aqui ele vai começar a relatar como nós, seres humanos encarnados, atuamos no plano da matéria, ainda presos às nossas imperfeições e defeitos anteriores, e que necessitamos, com o auxílio destes mesmos irmãos, nos buscarmos nas virtudes para podermos nos desenvolver. E esta é uma realidade do que ele vai tratar, utilizando-se da questão da saúde, da doença, do processo da medicina, no trato da recuperação da saúde de todos nós, para fazer essa comparação do tipo de atividade que ele exerce em auxílio a todos os encarnados. Relendo mais um pouco. Recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo a primeira melhora.
confundem o método de tratamento apenas se registre o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre querem saber mais do que os próprios médicos. Esta síntese, aplicável a corpos doentes, representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra, e com grandes agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos a guardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico no mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de grandes perigos e grandes e graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos que prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Esta é a atividade daquilo que nós denominamos nossos anjos guardiões. Vejo que, na maioria das vezes, nós nos colocamos numa forma de não conseguirmos receber os nossos auxílios desses espíritos amorosos que procuram nos conduzir em direção ao Pai, em direção ao alto na nossa evolução espiritual. Bom, sigamos agora com a nossa leitura e estudo. Tem razão, diz André Luiz, murmurei ouvindo as comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O Sr. Bachelard teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre, meu amigo. A cooperação é um outro problema. A maioria dos irmãos que propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem a ideia da recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nestas condições, não percebe que a mente lhes fica como que aposento escuro, atolhado de elementos inúteis, à força de viciar em raciocínios. Confundem igualmente a visão, enxergam tormentas onde há paisagens celestes. Montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal e, chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Com certeza, muitos de nós, prometendo compromissos com a espiritualidade para nos auxiliar a nós mesmos e aos nossos semelhantes na Terra, aqui chegando, esquecemos as nossas obrigações e nos entregamos a desmandos diversos, porque nos falta ainda muito da nossa consciência espiritual, aquela consciência que nos faz ver que nós somos seres imortais com uma destinação na evolução predeterminada por Deus, nosso Pai. Precisamos ampliar a nossa consciência espiritual e agirmos de conformidade com esta consciência nas nossas existências terrenas e tão necessárias.
Nosso interlocutor fez uma pausa e tomou. E o desculpismo? Nesse terreno da assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam a ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes, e os mais idosos afirmam-se inúteis agora para servi-las. Os casados reclamam contra a família, e os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem, e os sãos comentam que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Ou seja, não importa a condição na qual nós, espíritos, estamos encarnados, teremos sempre desculpas para nos livrarmos do seu verdadeiro serviço necessário à nossa própria evolução espiritual. O Sr. Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-los, a ele e a Anicete, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia respeito. E assim, André Luiz encerra este capítulo e para o próximo capítulo 29 trazemos notícias interessantes. Então fica este capítulo com estas reflexões de que temos, sim, espíritos do plano espiritual a nos auxiliar, é o que nós chamamos de anjos guardiões, nossos guias, mentores, né? E que muitas vezes nós nos desvencilhamos deles com desculpas mil para não ajudarmos a nós mesmos e aos nossos irmãos aqui encarnados na Terra. Era esta a nossa mensagem de hoje pelo livro de leitura e estudo Os Mensageiros. Fiquem com Deus. Muito obrigado e um beijo a todos.